E aí pessoal, aqui é o Jackson do canal Bump Arts e no vídeo de hoje a gente vai estar iniciando o nosso processo de criação de personagem. E a primeira etapa que a gente tem que fazer é o briefing. No briefing eu acho interessante você colocar as palavras-chave, né? Que é ali, por exemplo, você colocar um personagem velho, né? No caso é um jacaré, é um esquilo, né? Um cachorro. O que esse personagem é? É um atributo que ele tem, ele é um bruxo, ele é um corredor, é um skatista, entende? Você fazer essa mescla de palavras-chave para criar o seu personagem. No caso, o que eu vou estar utilizando é um personagem que já existe, né? Que é a Cuca, que daí as palavras mais chave dela vai ser o jacaré, né? Que ela tem a cabeça de jacaré na história. É bruxa, que ela é uma bruxa. E que ela é uma senhora. E aí eu também quis colocar um adjetivo. Que ela é perspicaz, né? Ela é inteligente, alguém assim astuto para fazer. Assim, tem ela tenta, como eu posso explicar, ser meio ardilosa para conseguir, porque como a Cuca ela devora criancinhas, tal, ela entra na casa das pessoas, devora criancinhas, sequestra crianças, tal. Eu acho que é bem interessante estar utilizando esse tema, porque a Cuca é algo muito legal do nosso folclore que a gente utiliza para ensinar, né? As crianças, não saia de casa à noite, não faça isso, porque senão a Cuca vai te pegar. Então é algo bem legal para estar utilizando como personagem, né? A gente está trazendo aqui uma ilustração dela. Outra coisa muito boa de estar se utilizando são referências para você se inspirar. Mas antes, eu acho bem interessante você dar uma olhada em coisas que já tem, entende? Para você sair um pouco da caixa. Por exemplo, a bruxa, eu não quero utilizar aquele estereótipo básico de chapéu pontiagudo, verde e tal, com a capa preta. Eu acho que é um estereótipo muito comum, então quando você for fazer o seu personagem, se você já tem uma pré-definição dele, dá uma olhadinha no que as pessoas fazem para você tentar sair um pouquinho fora da caixa, mas é claro, não perder toda a essência do personagem, porque não adianta eu falar que eu tô fazendo uma bruxa e desenhar um cara de skate e tal, todo descolado, que daí a pessoa que observar o seu espectador não vai entender que aquilo é uma bruxa, né? Porque se não tiver um contexto, for só o desenho do personagem sem contexto, fica meio complicado. Então algumas sutilezas tem que ter para a gente transmitir e a pessoa conseguir entender mesmo sendo algo bem diferente do comum. Então, na parte já das referências, eu recomendo você pegar referências para inspirar o tema, tá? Eu peguei ali uns shapes bem legais, né? Eu queria ver uns shapes diferentes, nada de só uma pessoa magra e alta. Eu queria shapes diferentes para mim ter ideias. Peguei ali o animal em si também para mim dar uma olhada, algumas características nele que eu achei bem relevante. E também umas coisas mais que me lembram um pouco de fantasia, assim, de uma senhorinha, daí tem as coisas de bruxa lá, que é os ingredientes, né? Eu achei bem legal pegar isso pra me inspirar na hora de estar fazendo, tá bom? Vamos fazer primeiro umas silhuetas aqui do personagem pra gente conseguir fazer uns esboços pra ter ideias. Eu quero fazer aí em torno de umas 6, 7 ideias, né, pelo menos, no mínimo, para a gente estar trabalhando, e depois dessas ideias eu vou escolher as melhores para estar fazendo uns mini esboços dela. E dessa forma que eu consigo ter ideias variadas, né, trabalhando com shapes diferentes, porque às vezes a gente fala, eu vou ter ideia diferente, aí você faz tipo um shape de uma pessoa comum e muda alguns detalhes, mas o shape sempre é o mesmo, não tem contraste, não tem diferença, você não pensou em nada que possa trazer uma ideia mais inovadora. Então não pense no que tem dentro ali do personagem. Ele usa um colar, usa um óculos. Isso aí é coisa para depois, quando você for procurar depois referências de roupa, tal, quando você for ter que se aprofundar. Então a gente não quer pensar muito agora, a gente quer ter ideias, entende? Você está buscando ideias e não um conceito já pré-estabelecido. Então eu fiz ali alguns shapes, um shape menorzinho, um shape mais esticado, mais magrinho, mais gordinho, para trabalhar.
E depois, né, passando pra frente, eu escolhi o que eu mais gostei, que são esses aqui. E aí desses aqui que eu escolhi, eu já dei uma refinada, coloquei alguns detalhezinhos ali, né, diminui a opacidade, desenhei um pouquinho por cima e temos esses desenhos aqui, que são essas 6 personagens. Eu vou deixar aqui por aberto para essa semana vocês fazerem o de vocês, né, se quiserem fazer da Cuca ou de outro personagem, pra gente trabalhar junto, para vocês porem no portfólio. Vamos fazer um portfólio junto, galera. Então, tá aí, ó, tem o número 1, número 2, 3, 4, 5 e 6. O número 1, eu pensei numa velhinha com um shape, eu vou até comentar um pouquinho mais aqui sobre os shapes que eu fiz aqui. É uma velhinha menorzinha, pequenininha, me lembrando um pouco aquele personagem até do Up, Altas Aventuras, do senhorzinho. Só que o que eu queria no shape dela era transmitir aquela ideia da cabeça do jacaré, mas eu não queria deixar algo, como se diz, explícito, né? Eu não queria fazer os dentes dela igual de um jacaré, tudo igual de um jacaré. Eu achei muito explícito e eu quero que a Cuca seja ardilosa, inteligente, que ela se disfarce para conseguir fazer as maldadezinhas dela de maneira por baixo dos panos, sabe? Tem que ser esperta. Então ela não é alguém forte e tal, ela é inteligente. Então ela se disfarça de velhinha, mas ela tem atributos que entregam o que ela é. Que no caso ali é aquele queixo super grande, que é pra pessoa assim, quando ela identificar, ou por exemplo, quando ela tiver uma certa metamorfose, assim, um pouco, sabe? Deixa meio esverdeada, quem sabe na hora do render de escolher as cores. Entende? É algo meio subjetivo ali que você consegue identificar, mas ainda tá meio escondido, dá pra disfarçar. E eu deixei a cauda de jacaré dela bem saindo um pouquinho da saia, que eu achei interessante, como se ela não tivesse disfarçado totalmente ou coisa do tipo, pra entregar um pouquinho do que ela é. É bem legal, mas tentando esconder que ela é uma senhorinha. No segundo eu tentei já dá ênfase mais na parte de bruxa, né? Que é um nariz maior e o queixo ainda grande, só que complementam meio que um shape ali na cabeça que lembra um pouco a boca de um jacaré também, só que bem menos evidente, porque eu queria evidenciar mais a parte da bruxa, tanto que eu deixei até as borboletinhas voando ali e tal, e a cauda que eu achei um acessório, né? Uma forma de identificar que ela é meio jacaré ali bem interessante. Quem sabe na hora de fazer a pele colocar uns detalhes, né, nas rugas que lembre um pouco mais um jacaré para dar esse ar nela. Mas a primeira era um ar meio mais escondida, só que dando a entender pelo shape. A segunda eu já queria transmitir um ar mais de bruxa, tanto que até a bengala dela é maior, dando um ar mais de cajado para ela. Já na terceira eu quis transmitir algo mais assim, voltada que ela depende mais do corpo, sabe? Por exemplo, escalar uma casa para conseguir entrar por uma janela alta, ou para correr mais, ou até para se alimentar, entende? Algo mais agressivo. Pense nisso como um jogo. A primeira seria tipo uma agente mais de estratégia. Ela seria a número 1 é uma agente de estratégia. Já a segunda, ela é uma agente de poderes, né? Ela lança poderzinho, tal, uns negócio interessante. E a terceira, ela já seria uma personagem de batalha corpo a corpo, entende? Então isso que é legal, você conseguir pensar dessa forma às vezes. A ênfase da primeira é uma, da segunda é outra e da terceira é outra. Já na quarta, quinta e sexta foram variações das primeiras. Então na quarta eu dei uma mudada ali, eu não quis deixar o cabelo, coloquei um chapéu, coloquei uma roupa mais túnica, né, para lembrar mais bruxaria. Na segunda eu também quis puxar essa túnica dela ali, só que em vez de deixar dessa vez o rabo dela aparecendo por baixo da saia, eu usei o cabelo dela dando esse formato aí meio esguio de rabo, e também usei aqueles elásticos para dar aquelas ondinhas que faz no rabo do jacaré de verdade. Entende? E na sexta eu também quis utilizar esse atributo do cabelo bem longo, né? Imagina ela num jogo, tipo, correndo e o cabelo assim esvoaçante indo pros lados, tal, e ela com as garras, né, pra conseguir retalhar os inimigos, tal, bem astuta também, só que mais voltada para uma batalha. Então, eu acho que seria bem legal. Então aqui eu vou deixar para vocês até comentar aí, coloca nos comentários qual que você gostou mais pra gente estar trabalhando, eu vou dar uma olhada aí e levar em consideração o que vocês falarem.
Se vocês quiserem até pegar também os desenhos e utilizar, fica aí a dica, vocês podem pegar e fazer o de vocês também, beleza? E eu acho que eu gostaria de pôr uma proposta para esse desenho. Eu gostaria de colocar ele para um ou outro tipo de jogo. E no caso, um jogo que eu gostaria de... Eu vou pensar nele como se fosse um personagem para um game, que é aquele do macaco que lançou. Eu vou deixar uma partezinha do trailer daquele jogo. Então a gente vai trabalhar nesse personagem como se fosse para esse jogo, beleza? Espero que as dicas ajudem vocês, tá? Façam aí o de vocês também para colocar no portfólio e vocês terem algo para mostrar para clientes e quem sabe arrumar uns jobs aí também. Beleza? Comenta qual que vocês gostaram e se vocês fazer algum aí utilizando os que eu fiz aqui de esboço, não sei, coloca lá no Instagram, marca aí o que eu posto até nos meus stories também e a gente vai trabalhar junto nessa nova jornada aí de vídeos. Beleza, pessoal? Tudo de bom, curte, compartilha e tamo junto. Até mais!